Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Tenho certeza que o Espírito de Deus tem falado com você já nesse tempo, porque Ele está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui, dá para sentir a presença dEle. Estive esses dias, eu e o presbítero Rafael viajando, fazendo uma viagem missionária, fomos para o sertão, é a nossa segunda viagem para esse lugar, para alguns lugares. Passamos em muitos lugares novos, a maioria foi tudo lugares novos, e eu estava falando quando eu entrei aqui, às 7 horas da noite, eu falei, é muito bom estar em outros lugares, mas é maravilhoso estar em casa, ver os irmãos, ver a família, ver as pessoas novamente, é uma delícia estarmos juntos. E eu não vou falar nada da viagem, porque a viagem foi sensacional, a primeira viagem que nós fizemos foi maravilhosa, mas essa nós tivemos um up, algo novo de Deus. Nós conhecemos muita gente diferente e que trouxe muitos valores para nós, coisas diferentes, e nós vamos preparar tudo isso para compartilhar com a igreja, de forma que você receba tudo e não somente algumas palavras minhas, mas o tempo foi delicioso, foi maravilhoso, e depois eu compartilho com vocês aquilo que Deus, o Rafael vai compartilhar. Você está preparado hoje, Rafael? No nosso grupo é tudo assim, 15 minutos a gente avisa antes e acontece. Estou aprendendo essas novas fórmulas, viu, Bispo Hernani? Você não tem a palavra de hoje à noite? Todo mundo preparado, porque os moveres agora serão... Estou brincando. Irmãos, cada situação que nós vivemos foi uma delícia. Eu quero, antes de ministrar a palavra, ressaltar alguns avisos. O primeiro é que você sabe que todos os avisos da igreja agora estão no aplicativo. Se você é novo na igreja, você pode abaixar o aplicativo da igreja, ele é gratuito, você se inscreve ali, baixa o aplicativo, você vai receber todas as informações da igreja, você vai poder assistir cultos de outro tempo, palavras, tem as informações de missões, tem tudo ali no aplicativo da igreja. Mas tem algumas coisas que a gente gosta de salientar. O primeiro é que nós vamos ter o batismo, estamos aí colocando o nome das pessoas numa lista para nós marcarmos o dia. Então, se você ainda não foi batizado nas águas, queria convidar você a descer as águas e cumprir a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que mandou fazer isso, não fui eu. A igreja não ganha nada fazendo isso, o batismo não custa nada, a gente não cobra, a igreja não cobra. A única coisa que nós fazemos é aquilo que Jesus nos ordenou fazer. Ele disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo, ele é para aqueles que ouvem o evangelho, creem no evangelho e passam a viver Jesus. O batismo é para gente adulta. Jesus foi batizado adulto, os seus discípulos, e esse é o modelo para nós. Então, se você ainda não foi batizado, te convido a dar o nome. Lá no quiosque, lá atrás tem um balcão, você dá o seu nome, pede informação, como é que funciona. E 2 dias antes do batismo vai ter um cursinho de 1 hora e meia, onde você vai entender mais sobre o batismo, o que ele representa. Por que nós não batizamos com água na cabeça? Por que nós batizamos por imersão? Porque tem um simbolismo disso, Romanos fala sobre isso. Então, queria que você aprendesse e entendesse que isso é bênção para a tua vida. Depois que a pessoa sair do batismo, aqui atrás é o tanque de batismo, quando a pessoa sair do batismo, ela vai para um lugar, vai se secar e a água some do corpo dela, ninguém mais vê. Você não está vendo mais água nenhuma no meu corpo, eu fui batizado há muitos anos atrás, ninguém aqui, todo mundo que foi batizado, você não vê nada neles de água. Mas a marca que está sobre nós, de termos descido as águas, está sobre nós. E essa marca é uma marca espiritual de que nós confessamos Jesus publicamente, que Ele é o Senhor da nossa vida. Isso tem que ficar registrado no mundo espiritual. Isso é uma forma de você quebrar sentenças e situações que vieram sobre a sua vida e que você não entende, mas é importante quebrar. Amém? O outro aviso que eu queria salientar é que nós estamos com a nossa campanha do pagamento das casas. Nós começamos uma campanha esse ano de pagamento de casas. Gosto de frisar isso, porque nós temos 6 casas nessa rua por onde você desce para entrar aqui na igreja. Nós temos 6 casas que é da igreja. E nós compramos todas essas casas sem campanha nenhuma. Não fizemos uma campanha para comprar essas casas. Porém, nós temos 2 agora que já estávamos pagando e estamos agora com um valor bem mais alto, que é o encerramento até dezembro, janeiro, são as últimas parcelas, e nós vimos que com o orçamento da igreja não daria para fazer. Então começamos uma campanha até janeiro, eu nem me lembro mais, se é janeiro ou é fevereiro, até fevereiro, onde nós vamos estar
ofertando. Você oferta o quanto você quiser, mas participe que isso é bênção para nós. Nós não chegamos ainda na metade daquilo que nós estamos esperando. O valor é alto, só milagres que vão fazer com que esse valor seja atingido. Era cerca de R$90 mil, 90 e poucos mil reais até fevereiro. Nós devemos estar nos 30 mil ainda, isso porque nós recebemos uma oferta grande de uma pessoa que teve uma bênção, e eu oro a Deus, estou orando a Deus, para que você receba uma outra oferta grande, que você receba uns 30, 40 mil, alguém te avise, você tem um dinheiro na sua conta, e você traga 30, 40 mil, não, é a oferta de 30, 40 mil, você tem que receber uns 300 mil, para você trazer uma oferta dessa, né? Eu oro, porque o dinheiro não é para mim, o dinheiro não é para você, o dinheiro é para a gente fazer a obra do Senhor, e quem está interessado nisso é Deus, né? E quando Ele encontra o nosso coração preparado, Ele faz. Então, nós oramos para que, não para provocar Deus, Senhor, faz, nós oramos porque nós sabemos que se Ele ver o nosso coração, um coração sincero, Ele derrama e Ele faz, e Ele vai fazer em nome de Jesus, como Ele fez em tudo. Isso aqui é um milagre para a glória dEle, amém? E o último aviso é que, uma vez que nós temos essa campanha, e também entendendo que precisamos trabalhar, o apóstolo Paulo, quando ele servia a Deus, o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, Bruna, ele não podia falar para Deus, Senhor, tive uma experiência contigo, então manda aí uns camelos novos, 0 quilômetro para mim, manda para mim um pessoal para me receber nas suas casas. Não, o apóstolo Paulo disse que ele teve que fazer tendas, que ele passou por naufrágio, que muitas vezes ele não tinha ele tinha que fugir dos judeus. Aí você fala assim, mas por que isso? Porque o Senhor também quer que nós nos esforcemos, como foi feito no templo, como foi feito com o tabernáculo. Aí é que mostra onde está o nosso coração. Então, além da campanha, nós vamos fazer uma feijoada aqui na igreja, no dia 11, e você pode comprar essa feijoada e abençoar a igreja. Dia 11 é um sábado, é isso, né? É um sábado. Gente, vai ser, olha, a nossa feijoada é tudo de bom, é top das galáxias. Você pode comprar porque ela é maravilhosa. E você vai estar ajudando a nossa campanha, a campanha que você faz parte, da igreja que você faz parte. Amém? Vamos ficar em pé. Êxodo, livro de Êxodo, por favor, abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Acharam? Abre a Bíblia. Seria bom você ter a Bíblia para você anotar, riscar, fazer as suas anotações. É muito importante ter a Bíblia impressa. Se Deus tem algo para você nessa noite, prepare-se, porque tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer nessa noite na sua vida. Disse assim o Senhor, através de Moisés, no versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 8. Versículo 9 agora. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Eu não vou pregar sobre essas palavras, mas eu queria que você prestasse atenção. Versículo 14.
escreve isto, versículo 14, para a memória, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Versículo 16, a revelação de Moisés, porque o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pode se assentar, eu vou orar com você mesmo sentado. Amado Deus, teus filhos vieram de suas casas aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. E eu estou aqui, Senhor, representando agora o teu coração para passar a eles a tua vontade. Senhor, se o Senhor não falar, nada vai acontecer. E eu peço então que o Senhor se manifeste na vida deles. E que aquilo que eu vou trazer para eles, o Senhor possa, segundo a tua vontade, completar e libertar a tua igreja, para que milagres possam acontecer. E para que nós sejamos vencedores diante de Amaleque. Até o tempo em que o Senhor há de riscá-lo e te fazer ele desaparecer da nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso coração. Se alguém está aqui, Senhor, debaixo de lutas e preocupações, eu peço que agora o Senhor acalme esse coração. Filho, filha, em nome de Jesus, deixe o Senhor agora tomar essa situação que está no teu coração nas mãos dEle. Ele é o teu Deus. Nunca se esqueça, filho, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Fala conosco, que eu diminua, o Senhor cresça, e toda a glória seja a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês desse trecho da Palavra de Deus, porque é uma revelação nova. Alguns anos atrás eu preguei sobre esse trecho da Palavra, mas eu estava buscando o Senhor e tive uma revelação nova com relação a isso, porque eu tive algumas experiências nesses dias, nesses 5 dias aí que eu estive fora, e algumas experiências muito, muito gostosas. E no meio dessas experiências eu fiquei observando as coisas e vendo as situações e falei, puxa vida, que coisa interessante, né? O contexto aqui desta guerra, o contexto dessa guerra, se você for olhar e virar as páginas anteriores a esta batalha, você vai encontrar 3 situações bem diferentes depois que Israel saiu do Egito. Israel tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho. Você sabe dessa história, né? Eles venceram Faraó por meio das 10 pragas, a última praga, a morte do primogênito. Israel atravessa o Mar Vermelho e entra na Terra Prometida. E quando eles entraram na Terra Prometida, tem o cântico de Miriam, ela vai louvar o Senhor, vai adorar o Senhor. E depois disso, o povo de Israel vai passar por 3 momentos diferentes. 3 momentos diferentes. O primeiro momento está no capítulo 15, vamos voltar lá só um pouquinho. O primeiro momento está no capítulo 15, é quando, versículo 24, é quando Moisés se depara com um manancial de águas, e aquelas águas eram amargas. Ou seja, o povo saiu de Israel, tinha tudo de bom ali, saiu do Egito, tinha tudo de bom ali, agora eles entram na terra prometida, e eles se deparam com um lago de águas amargas. E a água era amarga ao ponto das pessoas não poderem beber. E diz o versículo 24 que o povo murmurou. O povo o quê? Murmurou. Depois eles saem dali e continuam andando e tem um outro evento. Capítulo 16, versículo 2. Eles se reúnem e eles começam a falar para Moisés, Moisés, cadê a comida? Cadê os restaurantes? Não tem número de iFood aqui em nenhum lugar, como que nós podemos chamar comida? E eles estavam preocupados, queriam comer. E eles, por não verem a comida e estarem ali, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas, o povo, versículo 2, diz que o povo, toda a congregação dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Murmuraram de novo. E aí Deus então fala assim, olha, eu vou dar o maná para vocês, eu vou dar codornas para vocês, o Senhor dá toda a instrução de como essa comida fluiria entre eles. E aí chega no capítulo 17, quando eles chegam no capítulo 17, eles novamente estão diante de um outro deserto, e nesse deserto não tem água, e o povo se reúne, murmura contra Moisés, só que o versículo 3 diz assim, tendo
capítulo 17, 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 3 eventos, 3 tempos, 3 momentos em que o povo murmura. E agora, debaixo de tanta murmuração, aparece o inimigo. Fale comigo. Debaixo de tanta murmuração, aparece o inimigo. Amaleque, irmãos, Amaleque, ele representa a carne. Muitos homens de Deus que gastam tempo de olhar as tipologias e as analogias bíblicas, consideram Amaleque como a carne, porque Deus disse: eu vou riscar para sempre a memória de Amaleque da face da terra, mas também Moisés diz por meio da revelação: isso não vai acontecer tão cedo, isso vai de geração a geração. Quando é que Amaleque é riscado da nossa vida? Quando nós vamos para o céu, então ele acaba de não agir mais sobre nós. Então Amaleque é um tipo da carne, é um tipo é a manifestação da nossa carne. E é interessante que no meio dessas murmurações, murmuração 1, diante de Mara, murmuração 2, pela falta de carne e pela falta de pão, murmuração 3, porque não tinha água onde eles estavam, o inimigo se manifesta. A palavra murmuração, ela não, para nós, ela pega um sentido pejorativo, mas a palavra em si, ela não é pejorativa, ela não é ruim, porque murmurar, fala-se daquele cicio, daquele barulho tranquilo, que você pode escutar diante do vento, não é? Isso vem do latim. No grego, do barulho das pombas, aqueles barulhinhos que você escuta das pombas, você fala: puxa, estou num lugar tranquilo. Só que você há de concordar que Araraquara está debaixo de um pombal, não está? Tem pomba em todo lugar, não é? A minha casa, por exemplo, é um absurdo. E é muito gostoso escutar o barulho da pomba, mas tem uma hora que você não aguenta mais. Você fala: meu Deus, o que eu faço para tirar essas pombas aqui da minha casa? Porque aquele barulho tão silencioso, quando ele vai tomando proporções, ele começa a incomodar, ele começa a irritar. E a palavra murmuração, ela recebeu esse peso negativo, em virtude de que aquilo que era para ser bom, acabou sendo ruim. Qual que é a diferença entre murmurar e clamar? Ou, melhor, eu escrevi aqui, porque eu estava falando com o Espírito de Deus, né? Qual que é a diferença entre murmurar e lamentar? Porque nós estamos num mundo que acontece muita coisa errada, não acontece? Sim ou não? Se você não vê nada de errado perto de você, olha para quem está do teu lado, você vai encontrar agora algo de errado. Porque alguém que está do teu lado faz algo de errado. Nós sempre fazemos algo de errado. Então, quando você olha para a vida tem muitas situações difíceis. Murmurar, o que é murmurar? É quando eu passo a falar de uma determinada coisa com maldade, com incredulidade, com violência, com braveza, com rebelião. Enquanto que lamentar é quando eu começo a compartilhar aquilo como um pesar, como uma tristeza, esperando uma solução de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês práticos. Eu posso estar indo daqui para a minha casa, e quando eu estou indo para a minha casa, furo o pneu do meu carro bem na hora daquele frio de 6, 7 graus que vocês viveram aqui, e ainda começa a chover. E uma coisa é olhar e falar assim: caramba, por que isso aconteceu comigo? Pô, eu sou pastor dessa igreja e ainda furo o pneu do carro. Deus não podia ter me guardado nisso? E agora com esse frio ainda vou descer. Isso é murmurar. Isso é, de maneira capciosa, negativa, falar mal de algo que está acontecendo na minha volta. A outra coisa é eu lamentar. Falar: ó Senhor, olha o que aconteceu agora. Puxa vida, furou o pneu do meu carro. Olha que frio que está lá fora. Será que vai passar algum irmão para me ajudar? Senhor, me ajuda, que eu não fique doente. Me protege agora, porque eu tenho que arrumar esse pneu. Tenho que tirar ele. Entende a diferença entre murmurar e lamentar? O povo murmurou.
O povo se revoltava contra aquilo que eles estavam vendo. E a murmuração, irmãos, ela traz o inimigo para perto de nós. Ela faz com que a nossa carne se manifeste cada vez mais. A murmuração faz com que a minha carne vá tomando lugar cada vez maior dentro do meu coração. E aquele que tem que governar o meu coração é o Espírito Santo de Deus e não a minha carne. E Amaleque, irmãos, a carne, ela se aproveita de situações como essa. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, ele fala assim, olha, não tenha entre vocês murmuração, para que vocês sejam irrepreensíveis. Sabe, nós deixamos de ser irrepreensíveis quando nós murmuramos. Ou seja, nós perdemos autoridade quando nós murmuramos. Eu posso lamentar, mas não devo murmurar, porque a murmuração vai instigar aquilo que está dentro de mim e a coisa vai ficar pior. Fale comigo, vai ficar pior. Você consegue ver situações na sua vida que você começa a murmurar e você começa a ficar cada vez mais irritado? Você já viu situações assim? Se você não viu, alguma coisa está errada com você. Você está morto. Mas a coisa mais normal é você começar a murmurar por alguma coisa e a coisa tende a ficar cada vez pior. Você começa a ficar nervoso, começa a ter descarga de adrenalina, você começa a suar, começa a ficar mais irritado e parece que as coisas ficam ainda pior. Por que fica pior? Porque a carne vai se manifestando, o inimigo vai se manifestando e ele olha a nossa vida e ele sabe agora como que eu estou agindo e ele vai colocar mais fogo naquilo e vai me levar ainda cada vez mais para o buraco. Esta questão da carne, ela é tão complicada que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que a carne milita contra o espírito, guerreia contra o espírito, e o espírito guerreia contra a carne, porque eles são opostos, Então, entenda, se eu deixar a carne prevalecer na minha vida, diante das situações difíceis que eu vejo na vida, o espírito não vai agir, o espírito vai ser congelado, e quem vai se manifestar cada vez mais é a minha carne. Eu quero que você deixe marcado aqui Êxodo 17, porque nós vamos voltar. Abra, por favor, a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, preste bem atenção no que o apóstolo Paulo fala a respeito da carne. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Romanos 7. Sabe, eu entendo, irmãos, que a carne, ela trava com a gente uma guerra de alto nível, porque ela sabe, Satanás sabe, que se nós andarmos pela carne, nós não veremos nada da parte de Deus. E olha que o apóstolo Paulo, aquele que teve a visão de Deus, que andou com o Senhor, que teve a revelação pessoal de Cristo, que viu o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz assim, então se ele fala isso, imagine nós. Diz assim a partir do versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu não sei se você já olhou para você, se você já achou-se muito bom, mas Paulo está dizendo que nele não habita bem nenhum. E ele diz assim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não é verdade? Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa boa e acabamos fazendo a coisa errada, porque a carne comandou. Versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Quem está falando aqui é Paulo, não é Faraó não, é o apóstolo Paulo. Versículo 20, mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então olha só, quando eu deixo a carne se manifestar, quem está fazendo aquilo é o pecado que está em mim se manifestando. Quando eu deixo a carne se manifestar, eu vou fazer o pecado que está em mim se manifestar. Não é o espírito, é a carne. Versículo 21, então o querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você está aqui, você ama a Deus, eu também amo a Deus.
Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, eu quero fazer o bem, mas existe algo dentro de mim que é forte demais. E esse é Amaleque, é uma guerra. E aí Paulo conclui o capítulo 7 dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Alguns anos atrás eu expliquei essa ilustração de Paulo. Quando um prisioneiro era colocado num cárcere no Império Romano, eles tinham uma forma meio sarcástica de matar as pessoas. Eles pegavam uma pessoa morta e amarravam essa pessoa morta no prisioneiro. E aquela pessoa morta, ela ia putrefando, apodrecendo, os vermes iam comendo ela. E uma vez que você está amarrado naquilo, os vermes vão passar para você e você também vai morrer. E o apóstolo Paulo fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará da manifestação da carne que está em mim, que em vez de me fazer ser um murmurador, vai me fazer ser um homem de lamentações, de choro, de grito, porque lamentações envolve grito, choro, envolve buscar a presença de Deus em humildade. Quem me livrará desse corpo? E aí vem a resposta, o versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira de que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, Cristo veio para me libertar desse peso. Ele é que me dá essa vitória. Volte por favor para Êxodo capítulo 17. Volte para Êxodo 17. Então nós temos um inimigo feroz dentro de nós chamado carne, que se manifesta. E conforme ele se manifesta, às vezes de maneira muito sutil, muito simples, murmurando, reclamando, fazendo uma colocação indevida, isso vai trazendo vai criando um ambiente cada vez mais pernicioso, pior, e só vai gerando legalidades para demônios. O Espírito Santo não se move em lugares assim. Aí quando você precisa de um milagre, quando você precisa que Deus intervenha na sua vida, sabe quem é que está ditando as regras sobre você? São os demônios. E você fala: por que Deus não me escuta? E ele diz: porque ambos são opostos, eles guerreiam entre si. Por isso que eu tenho que ser cheio do Espírito. Mas aqui em Êxodo, tem algumas coisas interessantes, que Moisés nos ensina nessa batalha. Ele nos ensina algumas coisas interessantes para nós enfrentarmos essa batalha da carne. Você percebeu que teve um momento que ele fala assim, versículo 9, disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens. O que ele falou? Escolhe-nos homens. É interessante que no meio dessa batalha, uma das coisas que nós temos que entender é que nós precisamos ter os homens certos do nosso lado para uma batalha com a carne. Porque se você tiver pessoas erradas com você, elas vão te levar para um buraco cada vez maior. Um murmurador junto com outro murmurador, o que acontece? A coisa fica ruim. O abismo não acaba. A manifestação do demônio é cada vez maior. Aí começa a entrar raiz de amargura, começa a entrar juízo, porque as pessoas começam a se achar juiz da terra. Eu sei o que é certo. E de outra forma, e com outras palavras, nós estamos dizendo: Deus não sabe o que Ele está fazendo. Deus não tem o controle. O murmurador, ele se coloca naquela condição de tirar de Deus a razão das coisas, e ele coloca sempre nos outros. O problema é os outros, como se Deus não tivesse controle de todo o problema que está sobre a terra. A carne, ela vai se levantar nesse nível. Só que Moisés falou assim: olha, nós vamos para essa batalha, então escolhe-nos homens. Eu quero que você escolha as pessoas que vão estar comigo nessa batalha. Se você é cristão, e você tem os mesmos problemas que eu, porque todos nós temos uma guerra da carne entre nós, você precisa ter pessoas que vão combater o mesmo combate que você, que tenham a mesma visão, que tenham a mesma direção.
Eu estava esses dias passando o dedo no WhatsApp aqui, no YouTube, e vi lá um pastor falando sobre, você pode separar se você for traído? E eu comecei a ouvir o vídeo e já parei e já descartei, porque ele começa a dizer que se você for traído, você pode separar. Hoje tem gente falando de tudo para todos. Tem gente que é contra o dízimo, tem gente que é contra o casamento, tem gente que é contra tudo. Se alguém te provocar, você não tem que dar o rosto não. Olha na época de Moisés, é olho por olho, dente por dente. Pegam versículos totalmente isolados para falar em qualquer tipo de bobagem. São crentes, às vezes tem 50 mil seguidores, mas fazem parte do mesmo exército que nós, caminhamos na mesma direção, porque senão é o seguinte, receba em nome de Jesus, com muito amor, quando a coisa der errada no teu casamento, quando a coisa der errada nas suas finanças, vai pedir conselho para eles, vai lá pedir para eles te abençoar, vê se eles vão se preocupar com você. Quando você estiver enfermo, porque tem gente dizendo que enfermidade, Deus não cura a enfermidade, que Deus não faz milagres, não opera sinais hoje, tem gente falando de tudo. E nós temos que entender que a primeira coisa que nós temos que fazer para vencer a carne é escolhermos as pessoas que vão andar com a gente. Se nós estamos juntos nessa caminhada, quais são as direções que Deus tem nos dado? Onde é que eu tenho colocado a minha fé? O que eu tenho acreditado? Junto com a igreja que Deus me plantou. Foi a primeira coisa que Moisés fez. Ele não falou assim, chame todos os homens. Está escrito isso? Olha novamente o versículo 9. Com isso ordenou Moisés, chama todos os homens de Israel, 600 mil homens. Foi isso que ele falou? Não, ele falou o quê? Escolhe quem vai andar com você para essa batalha. Escolhe quem vai estar com você nessa batalha, quem é modelo. Foi interessante que esses dias lá na nossa viagem, gente, nós passamos por cada perrengue, mas por cada situação. Depois a gente conta as coisas engraçadas, mas em nenhum momento nós vimos murmuração, porque quando você tem um coração, e você está no meio de um ambiente saudável, de pessoas que estão na mesma batalha, não tem murmuração, tem clamor, tem lamentação. Tem lamentação. No último dia que nós estávamos para vir para cá, eu só deixei isso acontecer porque era o último dia. Nós fomos num restaurante típico lá, de Juazeiro do Norte. Só comida típica. Gente, sem brincadeira, devia ter umas 30 panelas, não tinha, Rafael? Tinha acho que mais de 30 panelas, era assim, um negócio muito grande. Só de panela, assim, você ia abrindo a panela e pegando. E chegou uma hora que o Rafael pegou uma buchada. Eu falei, a hora que eu abri a tampa, só o cheiro eu já fechei. Ele pegou e falou assim, eu vou comer esse negócio. Era o último dia, eu só lamentei, falei, ó Senhor, o que ele está fazendo com o corpo dele? Ele só deu a primeira garfada e não conseguiu. Mas foi um tempo assim de muita alegria e situações difíceis. Nós tivemos um dia ali, que um dos nossos irmãos, um dos pastores que estava com a gente, perdeu a carteira, irmãos, com todos os documentos e os cartões de crédito. E nós íamos para uma praça, e ele ficou muito triste, e nós começamos, procura, ele abriu a mala, abriu tudo, olhou, e nós subimos e olhamos, todo mundo ia olhar o carro, olhava o carro, não, eu deixei cair porque meu bolso é raso, eu deixei cair, ficou em tal lugar, começou a procurar em outro lugar, ligamos para tais restaurantes, fizemos de tudo, aí fui pregar num ginásio, voltamos, quando nós voltamos, eu falei para ele assim, e ninguém murmurou, ninguém, pelo contrário, nós estávamos alegres. Eu falei para ele assim, você vai subir, você vai mexer na tua bolsa, a hora que você mexer, você vai achar a sua carteira. Ele subiu, a hora que ele pegou a bolsa, que ele mexeu na bolsa, ele puxou a carteira. Porque o Deus de milagres, Ele opera em lugares de alegria, de espera nele. Porque se você começar a murmurar, você não vai encontrar nada, pelo contrário, você vai começar a ver que estão usando até os teus cheques, o teu cartão. Vai dar tudo errado. Como operar milagres em ambientes que não são sadios? Como operar milagres em lugares em que as pessoas são contrárias ao que Deus manda fazer? Não vai operar.
Não adianta esperar nada. Você pode viver da misericórdia de Deus. Você quer viver da misericórdia ou das bênçãos de Deus? Pergunta para o seu irmão, misericórdia ou bênção? Responde agora para o teu irmão, Clarinha. Responde aí para o teu pai, Clarinha. Bênção ou misericórdia? Então, não deixe a carne se manifestar em você. Ande com pessoas que possam trazer algo novo, que possam te motivar nas direções que Deus tem para você. Que estejam na mesma batalha que você. Que lute junto. Mas olha que interessante, vamos caminhar, porque tem coisas aqui ainda mais bonitas. Porque Moisés fala assim, olha, Josué, você escolhe os homens para ir para a peleja contra Amaleque, e amanhã, versículo 9, eu vou subir no outeiro, e eu vou levar o bordão de Deus, e esse bordão estará na minha mão. E eu não sei se você percebeu, o bordão é aquele bordão que Moisés teve na sua mão para abrir o Mar Vermelho. O mesmo bordão que alguns versículos anterior, Moisés bate na rocha, porque representa Jesus sendo ferido, e vai sair água da rocha, o mesmo bordão. E Moisés fala assim, eu vou levar o bordão comigo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e eu espero que você use agora essa massa encefálica e oxidiórica que está dentro da sua cabeça, chamada cérebro. Cérebro. Moisés estava com o bordão lá em cima, sim ou não? Sim ou não? Tinha momentos que Amaleque vencia ele ou não? Mesmo com o bordão lá em cima? Ué, mas ele estava com o cajado lá, estava com o negócio lá, e assim mesmo Amaleque vencia? Então por que ele levou? Por que ele levou o negócio, se estando com o bordão ali, abriu o Mar Vermelho? Bateu numa rocha, saiu água. E agora ele está lá em cima com o bordão e Amaleque começa a vencer. Provavelmente ele estava com o bordão na mão. Seus braços estavam provavelmente com os dois braços, porque Arão e Ur, cada um pegou de um lado e devia estar com os dois braços levantados. E mesmo com o bordão tinha hora que... Eu tenho um entendimento, irmãos, que o bordão aqui, ele tem o significado daquilo que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. Eu creio que o bordão aqui tem o significado do testemunho do que Deus fez e está fazendo entre nós. Eu creio que o bordão aqui representa o Deus que já abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez a água sair da rocha. Esse mesmo Deus está comigo e eu vou para essa batalha porque eu estou com Ele. A minha carne está gritando. Eu estou sendo insultado, eu estou sendo ignorado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo envergonhado, eu estou sendo rejeitado. A minha carne está gritando. Mas quando eu olho para os testemunhos de Deus na sua palavra, eu falo, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Não é quando eu sou forte que eu sou forte, mas é quando eu sou fraco que eu sou forte. Para mim, o bordão representa aqui a presença de Deus e tudo aquilo que Ele veio fazendo no meio do Egito, no meio do deserto. E Moisés podia estar com aquele bordão e falando assim, o inimigo está prevalecendo, mas eu sei o Deus que eu tenho servido, e esse Deus vai me dar a vitória. Então, Fernando, não é fácil. Então, meu irmão, não é fácil. A luta, ela é forte. Mas nós temos um Deus que nos deu histórias, onde Ele foi vencedor em todas elas. Todas elas. E eu preciso me lembrar desses testemunhos, não do que eu estou vendo, porque eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. E creio no quê? No que eu estou vendo? Não, eu creio naquilo que Ele escreveu, naquilo que Ele já colocou na sua palavra. Testemunho.
testemunho. Não tem o testemunho da dracma perdida? Sim ou não? Já leram o testemunho da dracma perdida? Uma mulher que perdeu uma dracma, procurando na sua casa toda, de repente ela encontra? Qual é o testemunho que você tem do teu passado? São Longuinho, eu te dou 3 pulinhos e você vai achar a coisa? Hã? Qual que era o testemunho do passado? O que os demônios te ensinaram quando as coisas se perdem? Qual que é o testemunho que nós temos hoje? O Deus do impossível pode fazer as coisas aparecerem se nós precisarmos. O mais interessante, que eu já falei isso uma vez, né? Eu orei uma vez para uma menina aqui da nossa igreja, que é conhecida nossa, estava com 4 graus de miopia, ela foi curada de 4 graus de miopia e eu tive que fazer a cirurgia de miopia. Eu perdi todas as minhas chaves esses dias, não achei nenhuma. Orei por milagre de todos os tipos, não murmurei, mas lamentei, e orei, e não achei. Aí eu oro para o outro achar o documento e ele acha todos. Eu falo, ó Deus, acho que o negócio é comigo mesmo. Eu sei que não é comigo, porque senão Deus não escutaria nem minha oração. Mas e aí, não deu certo para achar a chave e também não ora pelo outro? Não, o Deus é o mesmo, é o Deus do impossível. Se Ele não fez a obra aqui, Ele pode fazer lá, e eu vou continuar clamando, porque eu tenho testemunhos. E se você não ler essa palavra, e não tiver essa palavra no teu coração, sabe o que você vai ter? Você vai ter Jornal Nacional, Madalena, você vai ter tudo isso no teu coração. E aí a carne vai gritar. E a hora que ela gritar, o inimigo vai aparecer. E vai te colocar numa situação ainda mais difícil. É fácil? Fala para quem está do teu lado, não é fácil. Não é fácil. Se você se converteu, e você já é adulto, imagine, se alimentou esse negócio que está dentro de você. Há quantos anos você vem alimentando isso? Eu me converti com 21 anos, eu fui alimentando o que estava dentro de mim 21 anos. E agora, como que faz? Agora eu preciso de Cristo. Agora eu preciso andar com gente que esteja na mesma luta que eu, e eu preciso olhar os testemunhos da palavra de Deus, e entender que eu ando por fé naquilo que Ele fez, não naquilo que os homens falam. Mas eu encerro, olhando ainda mais uma coisa interessante, porque Moisés se sentou numa pedra, né? E Arão e Ur seguraram os braços dele, não é verdade? Sim ou não? Isso nos mostra uma outra coisa. É bom você andar com pessoas que andam na mesma batalha, andarmos juntos. É bom aprendermos a palavra de Deus para ouvirmos os testemunhos e termos esses testemunhos no nosso coração. Mas é necessário, acredite no que eu vou te falar agora, é necessário pessoas que estejam próximas a você para te ajudar nas suas lutas pessoais. Nas horas que você está cansado, nas horas que os teus braços não aguentam mais, nas horas que você olha e fala assim, não estou aguentando, o inimigo está vencendo, ele está vindo para cima de mim, o adultério está chegando, a pornografia está entrando, a mentira está se manifestando, o roubo, as coisas estão vindo para cima de mim, eu não estou aguentando, meus braços não aguentam mais. É aí que você precisa ter 2 ou 3 do teu lado, para você poder abrir o teu coração e você ser vulnerável e falar, olha, eu preciso te ajudar. Deixa eu falar uma coisa, você sabia que muitos homens, só de falar para mim uma coisa que está no coração deles que está mal, muitas vezes só de ter falado isso eles se libertam? Sabiam? Não é porque eu orei, porque agora ele sabe que outra pessoa sabe que está intercedendo por ele também, já começa a se sentir até mais forte, e se precisar conversar não tem mais aquela situação de vergonha, porque já está aberto. Agora se você ficar sozinho nesta tua luta com Amaleque, gente, é desleal. Está com medo? Você está sendo angustiado? Você precisa de alguém para te ajudar. Você vai começar a entrar num quarto, vai se fechar, daqui a pouco você está tomando benzodiazepínicos e tarja preta e vai se confundindo cada vez mais, e isso vai confundindo a tua mente, daqui a pouco você nem sabe mais o que você é. Moisés, eu quero te fazer uma pergunta,
Responda, por favor, não em voz audível, mas responda. Se Moisés tivesse subido aquele monte sozinho, o que teria acontecido? Israel teria perdido a batalha. Yasmin, o que ia acontecer? Israel ia perder a batalha. Mas ele não estava sozinho. Ele estava no meio de um exército de homens escolhidos que estavam na mesma batalha. Ele tinha o testemunho diante dele de que Deus faria um milagre. Mas ele se cansou, como você. Você sabe que Deus é o teu Deus, mas tem hora que a gente se cansa. Tem hora que a gente olha e fala assim, eu não aguento mais. Você não está murmurando, você está lamentando, você está dizendo, Pai, e agora? E aí você precisa de alguém que esteja perto de você, para te ouvir, para você poder falar, ó, estou mal. Talvez para aquele exército, se alguém pergunta, e aí, como você está? Você fala, estou bem, obrigado. Mas para aqueles que você anda junto, que você é vulnerável, você pode falar, eu estou mal. Eu bebi, eu usei drogas, eu estou com pensamentos horríveis, quero me matar, quero sair de casa. É isso que está acontecendo. E às vezes as pessoas não falam porque elas falam assim, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Acho que você já sabe que Jesus Cristo já perdoou todos os teus pecados, não sabe? Sim ou não? Você sabe que todos os teus pecados já foram perdoados? Até a maior bobagem que você pode ter pensado, o Senhor já te perdoou. Mas você não está liberto, você está perdoado. Sabe como você se liberta? Confessando, estando junto, falando, chamando alguém para orar por você, abrindo o teu coração. Irmãos, os psicólogos estão ficando milionários. Olha o Fernando. Brincando, Fê. Graças a Deus é um psicólogo crente, cristão, que vai poder usar tudo que aprendeu na faculdade de Freud, mas colocar os caminhos de Jesus. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo lá fora? Elas estão desesperadas, procurando resposta dos homens. E muitas vezes o que você precisa é de alguém que te abrace aqui dentro e fale assim, eu estou junto com você. Tem horas que é necessário um psiquiatra. Escute, tem horas que é necessário um psicólogo. Mas 90% das vezes o que você precisa é de um abraço e de alguém que fale para você, eu estou junto com você. Ah, mas minha conta está estourada, apóstolo. Nossa, eu estou devendo. Vamos orar. Vamos buscar em Deus. Vamos. E aí? A Amaleque está dizendo, vou no agiota. A Amaleque está dizendo, separa. A Amaleque está dizendo, não dá mais o dízimo. A Amaleque está dizendo, a minha carne está falando isso. Você precisa andar com pessoas que vão te sustentar e vão te abençoar, para que você tenha vitória sobre Amaleque. Qual é o final dessa batalha? Vitória de Moisés e de Israel diante de Amaleque. Mas acabou a batalha? Não. Ela continua de geração em geração. Vai chegar um momento em que Deus vai riscar da face da terra a lembrança de Amaleque. Quando nós chegarmos no céu, acabou. Não vai ter mais essa interferência da carne na nossa vida. Mas enquanto ela estiver na nossa vida, nós precisamos ter o time certo do nosso lado. Tem gente escrevendo muita coisa boa na internet. Amém, glória a Deus. Mas nós nos alimentamos num lugar. Tem pastores e profetas e mestres aqui. Nós andamos numa direção que Deus tem nos dado. Vamos juntos. Segunda coisa, olha os testemunhos da palavra. Terceira coisa, abra o seu coração para 2 ou 3 pessoas que estejam junto com você. Entre numa conexão. Vá para perto de pessoas que estejam com você. Todos vocês que são membros da igreja, tem alguém aqui da igreja que cuida de você. Se você já tem aí 6 meses, 8 meses, e ninguém te liga, ligue na secretaria que nós vamos ver o que está acontecendo. Porque às vezes você liga e não sabe o que está acontecendo. Às vezes você liga e fala assim, ninguém está ligando para mim. Quem está te ligando é exatamente aquele que está se preocupado com você, só que você não entendeu o que é ele.
E acontece muito disso. Mas nós aqui cuidamos de todos. Então você tem gente para poder falar, não estou bem, preciso de ajuda. E aí nós vamos orar uns pelos outros, vamos buscar um milagre. Vamos pedir para a carteira aparecer, joelho ser curado, nós vamos pedir milagres. E sabe o que Deus vai fazer? No meio de um ambiente santo, de um ambiente bom, Ele vai fazer um milagre. Porque Ele é especialista em milagres. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Queria chamar rapidinho aqui para frente pastores, presbíteros, diáconos que estiveram na oração para nós podermos orar. Ministros que estiveram na oração, venham aqui para frente. Eu quero orar com você que está nessa situação, eu estou cansado, meus braços estão cansados. Eu quero orar com você que está dizendo assim para Deus, Senhor, eu não consigo mais levantar minha mão, eu não tenho falado isso para ninguém, mas eu sei que talvez você sair do seu lugar, você vai se expor. Mas aqui é uma exposição boa, amém? Nós somos uma família. Na quarta-feira, antes de eu ir para o sertão, se tivesse essa oração aqui na frente, eu vinha na frente para receber a oração. Se na segunda-feira, se na quarta-feira tivesse, eu vinha, porque a minha carne estava gritando. Minha carne estava gritando. E eu estava cansado. Aí foi bom ir lá para o sertão, porque o Senhor falou muito comigo lá. Você está cansado? Você já está olhando assim, falando, Então fecha seus olhos, por favor. Eu quero ter uma oração rápida com você, mas uma oração que faça a diferença na sua vida. A tua decisão nesta noite não é somente uma decisão de vir aqui para frente para receber uma oração, mas é a decisão de falar para o Pai, Pai, eu sou desses homens escolhidos, o Senhor me escolheu, eu não sou qualquer um, eu fui escolhido pelo Senhor, todos nós fomos. Você pode dizer, Pai, eu sei do que o Senhor fez, e eu quero experimentar desses milagres. E você vai se levantar e vai falar para o Pai, Pai, eu quero me abrir com pessoas que possam me ajudar. Eu quero que pessoas orem comigo e eu quero ver os teus milagres na minha vida. Amaleque não vai vencer. Se você está cansado, se você precisa desse tipo de oração, vem para frente. Pastores, diáconos, presbíteros, orem abençoando a vida deles, para que eles sejam fortes no Senhor, para que eles possam ter pessoas que possam ouvi-los e possam ajudá-los nas suas dificuldades. Que o Espírito de Deus nos conduza. Então, se você está nessa condição, pode vir que nós vamos orar com você. Se você está cansado, falando para Deus, Senhor, eu sou esse, estou precisando da tua ajuda. Deixa o Senhor, eles vão orar, pode vir aqui que eles vão orar com você. Pai, eu quero pedir por esse momento agora de intercessão. Ó Deus, nós nos colocamos na tua presença e suplicamos a tua visitação agora. E pedimos que o Senhor traga forças para os teus filhos. Senhor, nós queremos segurar nos braços uns dos outros. Senhor, nós queremos sustentar um ao outro. Senhor, quantos dos teus filhos muitas vezes têm chorado sozinho, não têm permitido que seu cônjuge veja. Quantos homens, Senhor, têm derramado lágrimas em seus corações e ninguém vê, e é uma angústia, uma opressão. Senhor, esses homens não estão sozinhos, essas mulheres não estão sozinhas. Nós sabemos que temos o Senhor, mas nós também temos a tua igreja, igreja que o Senhor levantou sobre a terra para destruir as obras do inferno. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder sobre as nossas vidas e que o Senhor destrua, que o Senhor coloque por terra toda essa opressão que possa estar sobre o coração das tuas filhas, esse cansaço, essa situação de se achar sozinha, de se achar indefesa. Ó Deus, em nome de Jesus, traz agora sobre eles essa revelação de que nós somos uma família e de que eles podem abrir seus corações e podem confessar uns aos outros os seus pecados para sermos curados, como diz a tua palavra.
Senhor, nós temos os testemunhos diante de nós. Senhor, nós temos a Tua revelação, nós temos tudo o que nós precisamos, Senhor, para colocarmos por terra Satanás e as suas obras diante da nossa carne. Senhor, faz essa obra. Queria convidar você a ficar em pé e começar a orar pela sua vida. Você que não vai precisar vir para frente, ore para Deus e fale: Senhor, me guarde para que Amaleque não prevaleça contra mim, para que a minha carne não prevaleça contra mim. Senhor, abre o meu coração para que eu possa ter pessoas na igreja, onde eu possa testemunhar, onde eu possa conversar, onde eu possa me sentir seguro. Vem, Espírito de Deus, vem com o Teu poder sobre nós, Espírito Santo de Deus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Opera agora sobre esses que estão aqui na frente e sobre toda a Tua igreja, para que nós possamos testemunhar dos Teus milagres, para que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor fez e faz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, Teu Filho que morreu por mim, morreu pelos Teus filhos que estão aqui, nós repreendemos todo demônio que está se alimentando da carne, todo espírito imundo que tem se beneficiado da carne dos Teus filhos e tem levado, ó Deus, a um tempo de angústia, a um tempo de murmuração, um tempo de solidão, um tempo, ó Deus, de vazio, um tempo de falta de resposta. Senhor, Tu não és esse Deus, Tu és o Deus da resposta, Tu és o Deus que está presente, que nos enche, que nos faz ser plenos do Senhor no meio da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, enche agora a Tua igreja, enche os Teus filhos que estão aqui na frente, e abençoa-os, ó Deus, para esse novo tempo. Pastores, vocês que estão orando, quando vocês liberarem a palavra, libere. Você não está sozinho, nós somos uma igreja, nós somos uma igreja. Deus levantou nesse lugar homens e mulheres para te sustentar. Deus levantou nesse lugar homens e mulheres para orar por você, para ajudar você. Então joga por terra toda a mentira do diabo, que tenta te escravizar e te colocar sozinho nas batalhas. Você não está sozinho. Pai, Espírito de Deus, se alguém do ministério profético que está aqui sentir que tem que entregar alguma palavra para alguém, pode sair do seu lugar, pode levar a palavra, pode entregar. Se alguém do ministério profético que está aqui sentir: eu queria entregar uma palavra para ela, e entregar a palavra não quer dizer que vai trazer uma revelação plena, mas às vezes vai te dar uma palavra que vai fazer sentido para você. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nunca te deixará e nunca te abandonará. Isso é fato. Mas a palavra de Deus diz que é no meio do corpo que você é protegido. Não abra mão do que Deus te deu. A religião veio sobre nós e nos afasta um dos outros. A nossa carne diz: não, você vai se envolver, e todo lugar tem problema, não, você já sabe como que é. Tua carne vai falar isso, mas o Espírito Santo vai dizer: você sabe como é que é, você sabe que é no meio do meu corpo que eu vou te curar, é no meio da igreja, pois Ele é o cabeça do corpo. Talvez a única verdade que a carne fale para nós, a única verdade que ela fale mas ali está cheio de problemas. Talvez essa seja a única verdade, porque a igreja tem problemas. Mas também é verdade
que a igreja tem a solução. Jesus Cristo é a solução. Sem Jesus você só tem o seu problema e continua nele. Com Jesus e no meio da igreja você tem a solução. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo de oração, pela tua presença entre nós, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu mover aqui. Eu peço que o Senhor continue a fazer essa obra na nossa vida. E que nós sejamos completos pelo Senhor. E possamos nos ajudar uns aos outros. O Senhor disse que esses dias seriam dias maus, mas que o Senhor venceria o mundo. E nós queremos vencer com o Senhor. Amaleque não vai vencer, o diabo não vai vencer. Seja Deus na nossa vida, seja glorificado na nossa vida. Nós te adoramos, Pai, e peço que o Senhor continue a se mover aqui, ó Deus, nesse momento, mesmo depois da bênção. Peço que o Senhor continue a trazer a tua unção e a sua manifestação sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, meu irmão, que Deus te abençoe na volta para a tua casa, que o Senhor te fortaleça, que você vença toda essa batalha que está dentro de você. E que a Jesus seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz.